Bom, eu tenho algo especial no meu coração que realmente quero compartilhar com você. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, o que eu faço diariamente, então eu estava em Gênesis capítulo 1, olhando os versículos 26 e 27. Eu vou ler para você e depois lhe contar o que está no meu coração. Disse Deus: façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele autoridade completa sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os que se movem rente ao chão. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem e a semelhança de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Então a primeira frase do versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou. E quando eu li isso, eu fiquei... isso veio a mim. Quantas pessoas no mundo não se sentem especiais? Elas sentem que são um acidente, elas sentem que são invisíveis, elas sentem que ninguém as quer. Sabe, é um bom número de pessoas que foram adotadas e muitas pessoas que os pais não conseguiram mantê-las ou não quiseram mantê-las por qualquer motivo, e elas podem passar a vida inteira se sentindo mal consigo mesmas e deixa-me muito triste pensar em quantas pessoas realmente não sabem o quão importante elas são. E assim, enquanto eu li isso, eu pensei, sabe, eu vou entrar no estúdio e eu vou me sentar e conversar com as pessoas por um tempo sobre o que realmente significa saber que Deus intencionalmente criou você. Deus escolheu você. Ele não ficou apenas preso a você. Você não é um acidente. Deus voluntariamente escolheu você. Ele tem um bom plano para a sua vida. E não somente isso, você se encaixa em seus planos. Ele precisa de você. Diz aqui que ele nos criou a sua própria imagem. O homem é a única criação que é como Deus. Agora, eu não estou dizendo que somos Deus, mas nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E diz aqui que ele os criou, homem e mulher, e Deus os abençoou. Eu não sei que tipo de vida você tem, mas eu sei que muitas pessoas têm uma vida muito ruim. E não é só porque tem más circunstâncias. Eu conheço pessoas com circunstâncias ruins que têm realmente uma vida boa. E conheço pessoas com boas circunstâncias que têm uma vida ruim. Eu não sei o tipo de vida que você tem, mas eu sei pela minha própria experiência, pelo que eu aprendi na palavra de Deus, que muito de como nós vemos a vida e como nos sentimos em relação à vida é baseado em como nos sentimos sobre nós mesmos, sabe? Na verdade, eu penso que os problemas da maioria das pessoas, especialmente os problemas emocionais e a falta de felicidade, são porque elas simplesmente não se valorizam. Eu quero que você saiba que você é valioso para Deus. Agora, se acreditarmos na história da criação, um relato bíblico da criação, então vemos que às vezes isso se contrasta com as pessoas que acreditam na evolução. E eu não vou entrar em uma discussão sobre como me sinto sobre evolução, exceto apenas para dizer que se você acredita que você é apenas um acidente, algum tipo de grande explosão em algum momento que com o tempo acabou se desenvolvendo em você, ou que você veio de algo tipo macaco que evoluiu ao longo de milhões de anos e agora aqui está você, então eu posso entender porque talvez você não se sinta muito bem consigo mesmo. Mas saber que você é criado por Deus, feito à sua imagem, intencionalmente, isso me diz uma coisa totalmente diferente. Eu posso dizer-lhe agora, não importa quem não quis você, Deus quis você. Ele ainda quer você. E você tem valor e você é especial para Ele. E sabe, eu acho que se eu olhar para o verso 31, ainda no capítulo 1, eu acho algo ainda mais animador. Então Deus viu tudo que ele havia criado e viu que tudo era muito bom. Então, esta é a história de como Deus criou toda a terra e tudo que nós vimos, e o homem naqueles 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Eu amo o fato de que, depois de todo o seu trabalho e toda a sua criação, ele recuou
e olhou tudo e disse: isto é muito bom. Eu acho que você tem que perceber que isso é o que Deus quer dizer a você hoje. Você é muito bom. Você diz: bem, eu nem sempre sou bom. Eu também não, nem sempre sou tão boa também. Eu estou melhorando porque eu estou deixando Deus trabalhar comigo. Mas bem antes de eu entender que Deus tinha me criado, que eu era especial para Ele, que Ele tinha um propósito, eu agia muito pior do que agora, porque, para ser sincera, se você sente que você não é bom, então você se comportará como se não fosse bom. Eu tenho certeza de que tem pessoas assistindo hoje que pensaram muito em suicídio. Você não vê nenhum propósito em viver, pode ter alguém assistindo agora e você está planejando suicídio. Bem, eu acredito que o que eu estou lhe dizendo hoje mudará o seu plano, porque eu quero que você saiba. Deixe-me dizer novamente, não importa quem não quer você. Talvez você tenha sido casado e a pessoa com quem esteve casado te rejeitou e você sente que essa pessoa não te queria e você se pergunta: o que é de errado comigo? Pode ser por coisas diferentes. Talvez você não tenha sido convidado para a festa do escritório. Você se pergunta por que eles não quiseram você. Não importa quem não queira você. Deus quer você. Você não é um acidente. Ele criou você amorosamente e propositadamente com sua própria mão. E ele está olhando para você hoje dizendo: o que eu criei é bom. Agora, não há dúvida de que com o passar dos anos no mundo, que o que Deus criou ficou desordenado. Não há qualquer dúvida sobre isso. Mas há uma escritura que eu vou compartilhar com você mais tarde que nos diz que nós somos recriados em Cristo. Então fomos criados por Deus. O diabo, que é nosso inimigo, assegurou-se de nos deixar confusos. Nós não pensamos direito, não agimos corretamente, não nos comportamos direito, não respondemos às pessoas corretamente, nada parece estar correto com a gente. Mas graças a Deus em Cristo podemos ser novas criaturas, há um novo começo, e talvez você que está assistindo precise de um novo começo. Bem, eu vou oferecer-lhe uma oportunidade no final desse pequeno ensinamento de ter esse novo começo. Isso realmente envolve uma entrega sua a Deus, dizendo: não estou fazendo um bom trabalho em administrar a minha vida, então eu vou acreditar que o que você diz na sua palavra é verdade. Eu quero você envolvido na minha vida e eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. Então, se deixarmos isso e nós formos ao Salmo 139, que são escrituras que eu amo ensinar, começando no versículo 13, este aqui é Davi falando sobre como Deus o criou. Eu quero que você pense nisso não apenas de uma maneira abstrata, mas eu quero que você pense sobre isso como se isso fosse uma realidade, como se você tivesse visto isso acontecer. Pois tu, ó Deus, criaste o íntimo do meu ser e tu me teceste no ventre da minha mãe. Então veja, mesmo que seus pais tenham dito a você assim: bem, eu não estava planejando ter outro bebê quando descobri que estava grávida de você. Bem, seus pais talvez não tenham planejado você, mas Deus planejou você. E mesmo quando você estava no ventre de sua mãe, Ele criou você com sua própria mão. Ele disse: eu te confesso e te louvo porque tu és impressionante e maravilhoso e me fizeste de modo especial e tão admirável. Agora ouça o que Davi diz. Isso é tão incrível. Então Davi disse: tuas obras são maravilhosas, ó Deus. Então ele está falando sobre si mesmo como uma obra de Deus. Ele diz: as tuas obras são maravilhosas, ó Deus. Eu me pergunto quanto melhor sua vida seria se você pudesse se ver como uma maravilhosa criação de Deus. Que você tem valor, que você tem um propósito, que você foi escolhido por Deus. Alguém que é especial. Você sabe que você tem talentos e habilidades e capacidades que ninguém mais na Terra tem exatamente igual a você. Agora, todos temos talentos e capacidades semelhantes, mas eu posso garantir que você pode fazer algo que ninguém mais pode fazer. Eu não quero ver Deus tendo que tentar pegar outra pessoa, porque você não sabe quem você é em Cristo. Então, no versículo 15, ele diz: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. Quando eu estava sendo intricada e especialmente entretecido, como se fosse um bordado com várias cores nas profundezas da terra, uma região de escuridão e mistério. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E agora ouça isso, isso é tão bom. E no teu livro, todos os dias da minha vida foram escritos antes de qualquer um deles existir. Agora, isso não é incrível? Isso significa que antes que você se formasse completamente no ventre de sua mãe, Deus já conhecia você.
e sabia tudo sobre você. E todos os dias da sua vida, eles estavam escritos no livro de Deus. Ele conhece o fim desde o começo. Seria razoável para nós perder esta vida maravilhosa que Deus tem para nós? Absolutamente. Porque todas as promessas de Deus vêm até nós através da fé. Eu estou pensando agora mesmo no que você está acreditando. Você acredita em Deus ou você acredita que você é apenas parte de uma grande explosão que aconteceu em algum lugar? Se você quiser que eu seja direta, e não estou tentando começar uma discussão com pessoas que acreditam na evolução, mas mesmo que tenha havido uma grande explosão, de onde veio? E sabe, quer dizer, tem que haver um começo em todas as coisas. E não pode apenas acontecer como um total acidente. Tem que haver um plano. Como você poderia criar a vida fora da vida? Deus é o autor e Ele é o doador da vida. E nós somos criados conforme a sua imagem. E sabe, talvez eu não seja capaz de me sentar e ter uma conversa com alguém que seja um cientista sério, que tenha todas as respostas sobre a evolução. Eu não tenho todo o conhecimento que eles têm, mas eu vou te dizer o que eu tenho. Eu tenho sabedoria e vou te dizer o que eu conheço. Eu conheço Deus. Eu posso te dizer que conhecer a Deus é a vida eterna. É o que devemos saber. Ele quer que venhamos como uma criancinha e acreditemos. E eu sinto que alguns que estão assistindo, que estão desesperados, você precisa acreditar. Você quer acreditar no que eu estou dizendo. Você quer acreditar que é especial. Você quer acreditar que existe um plano para você. Você sabe, alguns de vocês têm uma vida muito boa agora, mas eu estou falando especificamente para as pessoas hoje que estão solitárias, você se sente excluído, você se sente invisível, você sente que você não é especial, ninguém realmente se preocupa com você, você não tem nenhum valor. Eu só quero dizer que todas essas coisas são mentiras de Satanás. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele lhe disse tudo isso para que então, dessa maneira, seja impossível você desfrutar a sua vida. Sabe, se Deus nos criou intrinsecamente, significa que ele se importou com cada parte de nós. Agora, talvez você tenha partes diferentes em seu corpo, em sua personalidade, que você não gosta, mas isso não significa que Deus não goste delas. Sabe, eu não sei como nós podemos decidir o que é normal. Talvez, digamos que eu calce 36. Bem, talvez você calce 42, você pensa, bem, tem algo errado com os meus pés? Bem, onde está dizendo que 36 é o pé do tamanho certo e 42 não é o tamanho certo? Sabe, eu tenho uma voz única para uma mulher, minha voz é muito grave. E durante muitos anos eu desejei que a minha voz fosse assim suave, doce, como muitas mulheres que eu conheci. Eu realmente, por um longo, longo tempo, odiei a minha voz. Bem, você não deve odiar nada sobre você, porque tudo aquilo, o que você tem na sua imagem física, Deus criou. Agora, às vezes, não cuidamos de nós mesmos e precisamos nos cuidar melhor. Mas a questão é que você não precisa odiar coisa alguma sobre você. E se você tem cabelo preto, não faz sentido desejar que seu cabelo fosse louro. Ou se você tem uma voz mais profunda, não faz sentido desejar ter uma voz mais doce. Se você é uma pessoa um pouco maior do que os pequenos amigos que você tem, você não tem que se odiar por causa disso. Deus tem um propósito e um plano especial para cada detalhe que nós temos, e eu certamente poderia provar isso na questão da minha voz, porque agora Deus a usa na televisão, ela vai para muitas partes do mundo e eu compartilho o evangelho com muitas pessoas, e eu tive inúmeras pessoas dizendo-me, a sua voz é tão única que eu apenas tive que parar e ouvir. Bem, veja, essa coisa que eu odiei por um longo tempo, Deus tinha um propósito, e então não quero que você odeie nada sobre você. Agora, você deve se lembrar de que eu disse que há uma escritura que eu quero compartilhar com você sobre como somos recriados em Cristo. Em outras palavras, nós temos a chance de um tremendo novo começo. A Bíblia diz que fomos criados por Deus. E eu já lhe disse que o mundo envolve e tenta nos perturbar, sabe? Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós somos recriados. Nós somos obras das suas mãos. Tome posse disso. Você pertence a Deus, você é obra das mãos de Deus, sua obra, criado em Cristo Jesus, nascido de novo, para que possamos fazer aquelas boas obras que Deus predestinou
planejadas de antemão para nós, tomando caminhos que Ele preparou antecipadamente para que possamos caminhar neles, vivendo a vida boa que Ele estabeleceu e preparou para nós. Então aqui está a minha mensagem. Não é tarde demais para você. Não importa o que você fez de errado ou aquilo que você não fez certo ou tudo que você pensa que está errado com você ou quantos erros você pode ter cometido, não há poço tão profundo que Deus não consiga alcançar você para tirá-lo de lá. Ele não está com raiva de você e Ele está usando as palavras da minha boca hoje para atraí-lo para Ele, porque Ele tem uma vida melhor planejada para você.